Boa tarde. Boa tarde. Eu vou entrevistar vocês dois para o documentário do Amor nos Tempos do Plurilinguismo. Aí eu queria que vocês começassem se apresentando e falando quantos anos vocês têm e há quanto tempo vocês estão juntos. Bom, meu nome é Arlindo Pimenta, eu tenho 76 anos e estou junto com a Vanessa há 36 anos. É isso? Isso, perfeito. Eu sou Vanessa, tenho 72 anos, sou psicóloga, psicanalista, né? E nós nos conhecemos em 1981. Então, tem bastante tempo. Muito bom. Para vocês, eu vou fazer umas perguntas relacionadas à vida amorosa. O que é uma relação estável para vocês? Uma relação estável, para mim, é uma relação que inclui dois aspectos principais. O aspecto afetivo e o aspecto erótico. Conjugação desses dois fatores principais. E que dele derivam outros, companheirismo, né, os planos comuns, ideais comuns. Né? Mas, basicamente, seriam esses dois aspectos, o afetivo e o erótico. Eu completaria que uma relação estável não significa que seja uma relação sem problemas. Eu completaria que, além desse tripé que o Arlindo está dizendo, do erotismo, do amor e dos objetivos comuns, né, alguma coisa em comum que os dois tenham, tem que haver, assim, para que seja realmente uma relação estável, tem que haver uma paciência muito grande, um humor muito grande para lidar com as diferenças. Né? Porque nós sabemos que essa frase famosa que é tão falada, não há relação sexual, por exemplo. Não existe uma complementariedade entre os sexos. Então, somos cabeças diferentes, né? E a gente tem que se adaptar, né, dia a dia. Eu vou dizer uma coisa do meu bisavô. Meu bisavô falava que casamento era igual metrônomo. Metrônomo é que marca o tempo de estudo do piano, das escalas. Que a gente tum, tchum, 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 casa e descasa, 1000 vezes ao dia. Essa que é a relação estável. Que legal. E para vocês, qual é o papel do homem e da mulher num casal? Existem papéis definidos do homem e da mulher num casal? Olha, eu acho que antigamente tinha isso mais bem definido. Com o passar do tempo, isso vai ficando mais compartilhado. Né? Anteriormente, por exemplo, o homem era aquele que saía, trabalhava, mantinha família, a mulher cuidava dos filhos e tudo, né? E com o passar do tempo, isso vai ficando mais compartilhado, né? Os dois aspectos. Hoje em dia, não é no nosso caso, às vezes até uma inversão, né, de papéis. Mas, de qualquer forma, eu acho que tem uma função paterna e tem uma função materna. A função paterna que é mais ligada à questão da lei, né? Da lei, enfim, de como as coisas funcionam, né? Dos regulamentos. O aspecto materno mais ligado à questão do afeto, né? Do colo, né? Desse nível. Mas o que eu acho é que essas coisas tendem a cada vez mais confluírem, né? Confundirem. Eu também acho, concordo com a Arlindo.
Quando a gente fala, você fala papel de pai, papel de mãe, papel de homem, papel de mulher, eu preferia pensar em termos de função mesmo. Função de pai, função de mãe. Né? E é mesmo uma coisa maravilhosa que eu acho hoje em dia, são os homens que cuidam dos nenéns, das crianças, né? Fazem uma função materna melhor até do que as próprias mães. Não é? E muitas vezes a mulher, ela, pela situação, pela contingência, né, da pós-modernidade e tudo, ela é mais aquinhoada ou mais versátil, talvez. Então, ela sempre tem trabalho. Aí ela vai trabalhar e o marido fica em casa cuidando das crianças. Eu acho isso muito interessante, muito, muito bacana mesmo, porque se trata de função. Agora, o Arlindo está enfatizando a função paterna, que é essa função assim, de lei, de limite. Isso realmente, não é muito mais ligado, não é, à pessoa que está exercendo, naquele casal, a função paterna. Porque hoje nós temos casamentos diferentes, casamentos né, homossexuais, nós temos duas mulheres que vivem juntos. Estou lembrando aqui, né, da Cássia Eller, né, e da companheira dela. Quer dizer, na verdade, assim, era a Cássia que exercia a função paterna. Até torcia para o galo. E a companheira dela é que era essa função materna mais ligada ao colo, ao afeto, ao cuidado. Assim. Outra pergunta. Vocês acham que a visão do amor no cinema corresponde à realidade? E essa visão influencia a realidade? Pode falar? Pode. Olha, o cinema é a fantasia, né, Ana? Foram felizes para sempre, das histórias infantis. Digamos que o ser humano precisa. A gente precisa ter uma fantasia, a gente precisa de achar que vai encontrar um homem, um príncipe, um cavalo branco, né, bacana, que vai bater na sua porta, né? Mas influencia sim, e influenciou de uma forma muito negativa, né, nos primeiros tempos do cinema. Eu acho que depois da Nouvelle Vague, a coisa mudou. Então, os casais, os casamentos começaram a aparecer na sua crueza, né, na sua verdade, vamos dizer assim, né, porque influencia muito. Eu também acho. Se nós for usar uma linguagem mais do lado da psicanálise, né, acho que nos primeiros tempos o cinema era mais do nível do imaginário, né, dessa coisa do romantismo, né, influía muito, como diz a Vanessa. Depois dá um passo no sentido do simbólico, né? Então esse romantismo e tal, ele já vai perdendo força, vai aparecendo mais a questão simbólica. O real, né, o real, eu acho que vem depois, agora, né, nesses tempos, assim, vem determinadas situações que são colocadas, o jeito fica assim, até meio perdido, sem saber. Né? Outro dia, por acaso, eu estava vendo um comentário sobre um filme do Ingmar Bergman, chama-se Sonata de Outono, com a relação mãe-filha. Né? E muito interessante, porque no comentário eu sei que fala uma coisa que é verdade. O Ingmar Bergman ele não conclui, ele deixa para o espectador concluir. Entendeu? A relação conflituosa, por exemplo, da mãe com as filhas, né? Aparece, então, o lado da concordância, do amor, e aparece o lado da agressividade, da discordância. E se você se lembra,
se aquilo ali acontecia no casamento também delas, não é? Quer dizer, o relacionamento com a mãe, conflituoso, acabava gerando também no casamento das filhas uma relação igualmente conflituosa. Tá, faltam só mais duas perguntas. Uma é sobre a evolução do amor. Como vocês acham que o amor evolui com o tempo? E vocês acham que é possível que o amor dure a vida toda? Olha, eu acho que muda. Né? Tem uma brincadeira, que não deixa de ser verdade. Que diz o seguinte, que o amor é como um pirulito. Começa no doce e termina no palito. Então, eu acho que, de um modo geral, não é sempre não, mas é muito comum que a gente comece pela paixão, né? Que é um amor meio cego. Né? E que, em função dessa paixão, você enfrenta coisas que, às vezes, quando você olha para trás, você fala assim, nossa, como é que eu dei conta disso? Né? É uma coisa assim, muito forte, muito... Tinha até uma música na nossa juventude, naquela época a gente fala conjunto, hoje o pessoal fala banda, né? Conjunto chamava de Letters, que a música chamava Smoke Gets in Your Eyes. Tinha uma frase que dizia o seguinte, when your heart are on fire, you must realize smoke gets in your eyes. Então, é isso mesmo. Você não vê. Começa de um modo geral. Depois, a gente vai evoluindo no sentido do amor. Né? Não tem aquela cegueira, não tem aquela... enfim, aquela cegueira mesmo, aquela falta de limite. Vai caminhando com um amor mais... enfim, mais dosado. E eu acho que o outro passo é que se vai evoluindo também, depois de um certo tempo, para um companheirismo. Para um companheirismo. Eu acho que são formas diferentes de se amar. Eu acho que pode durar a vida inteira, sim. Desde que a gente tenha condições de às vezes até suportar determinadas situações, né, situações e períodos da vida, né, crises, né, ter condição de superar. Não é muito fácil, não. Mas eu acho que pode. Pois é, eu acho que tem sim uma evolução no amor. O amor pode começar por uma paixão, mas ele tem que dar o salto, ele tem que sair da paixão, né? Da patologia. E para poder construir alguma coisa, né, a nível desse companheirismo que o Armindo está falando. Agora, essa paixão, ela pode nos acometer, né? Porque nós somos seres de falta mesmo. O ser humano, ele é fadado a se apaixonar até aos 90 anos, sempre. E fica cego mesmo, faz bobagem, não é? E é uma coisa assim muito forte, uma paixão, né? Nós, por exemplo, nós nos conhecemos e nos apaixonamos. Depois é que a gente construiu uma relação. Sabe lá o que é você tolerar 6 adolescentes? Não é isso? E eles nos Brigando, eles tolerarem, mas principalmente, né? Você precisa estar muito apaixonado, muito sério. Não aguenta, não. E contestando, adolescentes, os netos. Mas isso é família, isso é muito importante. Agora, então, assim, o que eu penso diferente da Arlinda é isso, é que eu acho que essa paixão, ela pode vir a qualquer momento, sabe? E é o lado subversivo do amor,
O amor é altamente subjetivo. Ele, inclusive, é alguma coisa que faz frente a esse discurso do capitalismo atual. É uma coisa que fura mesmo, que faz a pessoa ficar, como diz, de quatro no ato, como diz a Rita Lee. Né? Então, as músicas que, engraçado, né? Embalado, cinema, embala música, né? Aquelas músicas, nós temos a Vanessa e eu, 3 CDs de músicas nossas. marcaram, cada uma que você escuta, você lembra de uma coisa. E uma delas era essa que chamava Sanduíche de Gente. Né? É isso mesmo? Agora, uma coisa que eu queria te falar aí, acrescentando, hein? Pode falar, é que uma das coisas mais difíceis, assim, né, eu acho que para a mulher, é ela ser mulher e mãe. Ela vivia as duas funções, porque a mulher ela é muito ligada aos filhos. Então, ela se realiza muito como mãe. Não é? E muitas vezes, quando ela está muito apaixonada, e tudo, ela até larga um pouco os filhos, ela deixa um pouco aquele lado, né? Mas, ao mesmo tempo, ela não pode largar demais, porque prejudica, né, evidentemente, os filhos, mas tem também o próprio amor que chama, porque o amor é uma chama muito forte, né? Então, essa coisa do companheirismo que você falou me parece uma coisa meio morna. Eu não gosto disso, não. Eu não gosto de morno, não. Eu gosto de quente ou frio. Morno eu não gosto. Tem essa impressão. Eu acho que são formas diferentes, que prevalecem. Né? Eu acho que uma coisa talvez mais realista. Né? Não acho que é morno, não. Acho que hoje, inclusive, pessoas mais jovens, por exemplo, que no meu consultório eu escuto demais, que era achar um alguém, que acham um alguém. O que é esse alguém? É alguém que vai no cinema, que viaja, que transa de vez em quando, tal, que não tem aquela coisa cotidiana, diária, mas faz muita falta isso. Porque só tem um jeito de você ter uma família que ainda é a célula que constitui a nossa humanidade, não é? É através exatamente de uma união, né? De um amor assim que dê frutos, um amor que tenha exatamente filhos, netos, bisnetos, e por aí. Agora, eu queria retomar só uma coisa que a Vanessa falou. Realmente, ser homem, ser marido, é muito difícil. Porque você tem uns competidores extremamente fortes, que são os filhos. E você, muitas vezes, sente que é largado mesmo de lado em função disso. Sim. E tolerar isso, suportar isso, não é muito fácil, não. Eu acho que, às vezes, isso pode levar até a ruptura da relação. Gente, muito obrigada. Eu queria fazer uma última pergunta. Se vocês podem dar um conselho para alguém que está começando uma relação amorosa, uma coisa assim que para vocês é muito importante, assim, o que vocês acham que vocês poderiam falar para uma pessoa que está começando, assim, que é vital para uma relação a dois? Hoje Hoje. Eu acho o seguinte, há uma diferença da nossa geração e a geração de hoje. Porque na geração nossa, de uma geral, você começava uma relação pelo afeto. O afeto que ia criando, o aspecto erótico aparecia depois. Que a relação já estava mais firme. O que firma uma relação é o afeto. O erótico é fugaz. O erótico não faz laço. Eu acho que um equívoco que as pessoas hoje cometem é de começar uma relação pelo erótico só, tendo a ilusão de que o afeto vai vir. Pode até vir, mas não é o mais frequente. Não sei se é bem conselho, não. É uma vivência que a pessoa cuide mais do afetivo, cuide mais de ver
o que há de comum entre um e outro, né? O resto vem por acréscimo. Obrigada. Eu acho também isso que o Arlindo falou, essa diferença das gerações, mas eu queria enfatizar que tem uma coisa que eu fico muito preocupada, né, nos tempos da internet, é com essa fugacidade. Qualquer tipo de problema, qualquer coisa que você não gostou, ou porque o indivíduo escreveu uma palavra que ele dedilhou errado, por exemplo, pronto, ali já é motivo para você cortar, de você sair do Tinder, de você, né, não querer saber. Então, eu acho que se perdem, às vezes, grandes causas com isso. Você poderia conhecer pessoas, a sua felicidade pode estar passando ali na sua frente e você não saber, porque você não teve a paciência e o cuidado de cuidar do amor. O amor tem que ser cuidado, igual uma plantinha. Gente, muito obrigada e que o amor de vocês perdure, né? Obrigado. A gente dure, né, também.